Oi, gente, boa noite. Essa é a segunda parte da VT resolvendo a AD1 de 2018.1, tá? Eu quero desejar a todos nós uma boa aula. Beleza aqui. Continuando. Essa aqui é a representação da metáfase, que eu já expliquei na outra parte do vídeo. Essa aqui é a representação da metáfase 2, ou seja, acontece divisão nas duas células ao mesmo tempo. Lembra que eu falei para vocês que esse lado seria dividido por um lado e esse lado seria dividido por outro? Isso acontece na metáfase 2. Depois que ele divide metade do gene para uma célula e metade do gene para outra célula, essa célula aqui é refeita e acontece uma reconstrução de todos os elementos internos da célula. Então, essa célula tem gene azão, azão, Bzão, Bzinho, gene azinho, azinho, Bzão, Bzão. Já na telófase, acontece uma divisão. Como que acontece essa divisão? Esse centrômero, esse grupo de gene é dividido para esse lado, e esse grupo de gene é dividido para esse grupo de gene é dividido para esse lado, tá? Então, essa célula vai se dividir em dois e essa célula vai se dividir em dois. Isso vai dar origem a 4 novas células, como eu falei anteriormente. A mitose, uma célula dá origem a 2 células. Na meiose, uma célula dá origem a 4 células. A diferença é que cada uma das células originadas pela meiose tem 50% do DNA da célula originária antiga. Olha só, azão, Bzinho, azão, Bzinho, azinho, Bzão e azinho, Bzão. Então, são 4 células originadas, tá? Vamos lá, questão 3. A gente já resolveu a letra A e a letra B. Alelos dominantes de 3 genes localizados em cromossomos diferentes, A, C e R, são necessários para o desenvolvimento de sementes coloridas de milho. Sementes com genótipo azão, Czão, Rzão, são coloridas. Todos os outros genótipos resultam em sementes sem cor. No caso é amarelo, né? Que a gente chama de amarelo porque é a cor natural do milho. Porém, quanto maior a diversidade de cores, quanto maior as mutações que acontecem no milho, maior é a diversidade de cores. Você pode encontrar milho azul, milho roxo, milho verde quando ele está em crescimento, amarelo, tá? Eles dizem sem cor porque o milho normalmente é amarelo, que é a cor dominante. Todos os outros genótipos resultam em sementes sem cor. Uma planta com genótipo azão, azinho, Czão, Czinho, Rzão, Ezinho, foi cruzada com uma planta com genótipo azão, azinho, Czão, Czinho, Rzinho, Rzinho. Que proporção de sementes será heterozigótica para os 3 genes? Heterozigótica é isso aqui, ó. Genes completamente diferentes. Homozigótica é como se todos eles fossem ou azão, azão, Czão, Rzão, Rzão, ou azinho, azinho, Czinho, Czinho, Rzinho, Rzinho. Esse aqui, ó, é triplo heterozigótico. Esse aqui é duplo heterozigótico com um homozigótico. Vamos lá para a questão. A gente tem que fazer a proporção, fazer um quadrado, que a gente chama de quadrado de Punnett, e fazendo a análise combinatória. Quais são as possibilidades de cruzamento? Azão, Czão, Rzinho. Azão, Czinho, Rzinho. Azinho, Czão, Rzinho. Azinho, Czinho, Rzinho. Azão, Czão, Rzão. Azão, Czão, Rzinho. Azão, Czinho, Rzão. Azão, Czinho, Rzinho. Azão, Czão, Rzão. Azão, Czão, Rzinho. Azão, Czinho, Rzão. Azão, Czinho, Rzinho. Vai somar tudo que tem nessa linha aqui com tudo que tem nessa linha aqui. Azão, azão. Czão, Czão. Rzão, Rzinho. Azão, azão. Czão, Czinho. Rzão, Rzinho. Azão, azinho. Czão, Czão. Rzinho, Rzão, Rzinho. Azão, azinho.
Czão, Czinho, Rzinho, Rzão, Rzinho. Vocês, assim sucessivamente. A gente vai fazer a proporção. Nessa fileira aqui, vai somar esse Azão aqui com esse Azão aqui. Esse Czão aqui com esse Czão aqui. Azão aqui com esse Czão. Vai fazer uma ligação. Essa linha daqui, todas elas têm o mesmo começo. Em todas essas linhas, o primeiro A é grande, tá? Em toda essa linha aqui, ó. Em toda essa linha, o primeiro A é grande. Porém, o que muda é quando chegar nessa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó, Azão, 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 Azão. Por quê? Porque esses dois As aqui são grandes e esses dois As aqui também são grandes. Quando chegar nessa linha aqui, esse A aqui é pequeno. Então, vai ficar Azão, desse aqui que é grande, com o Azinho, que é pequeno. Czão, desse aqui que é grande, com o Czão, que é pequeno. Rzão, desse aqui que é grande, com o Rzinho, que é pequeno. Todos esses genótipos que estão destacados aqui, Azão, Azinho, Czão, Rzão, Czão, Czinho, Rzinho, Rzinho. Isso identifica milhos coloridos. Então, vamos fazer a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Deixa eu fazer o cálculo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 mais 4, 32. São 32 genótipos. Desses 32, 4 dão origem a coloridos. Então, está destacado aqui, ó, 4 de 32. Ou seja, você divide 32 por 4, vai dar 8. Então, é 1 e 8, 1 oitavo. Ou você pode fazer uma outra continha. Ao invés de fazer esse quadrado de punê grandão, você pode fazer um quadrado de punê menor. Azão, Azinho, Azão, Azinho. 25% Azão, Azão, 25% Azinho, Azinho. Azão, Azinho. 25% Azão, Azinho, 25% Azinho, Azinho. Esses dois genótipos, Azão, Azinho e Azão, Azinho, dá metade da proporção. Então, baseado nessa metade da proporção, você tem 1/2. Aqui o mesmo esquema, 1/2, e aqui também tem 1/2. O que você vai fazer? 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vai dar 1 oitavo. Isso é uma outra estratégia de fazer conta. Mas para não errar, é mais fácil você fazer essa proporção aqui e ver em quantas vezes aparece o genótipo resultante do milho colorido. Qual que é o genótipo resultante do milho colorido? Azão, qualquer coisa, Czão, qualquer coisa, Rzão, qualquer coisa. Se aparecer Azão, qualquer coisa, Czão, qualquer coisa, e 2 recessivos, vai aparecer um de outra cor. Tá? Número 4. Considere o cruzamento entre indivíduos com os seguintes genótipos: Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Czão, Czão, Dezão, Dezinho, Ezão, Ezão, vezes Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Czão, Czinho, Dezão, Dezinho, Ezinho, Ezinho, onde todos os genes se agregam independentemente. Qual genótipo diferente pode ser produzido na prole? A gente vai fazer uma continha. O genótipo diferente que vai surgir na prole é tudo recessivo, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 recessivos. A gente vai mostrar aqui essa conta. Ó, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Czão, Czão, Dezão, Dezinho, Ezão, Ezinho, vezes Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Bezinho, Czão, Czinho, Dezão, Dezinho, Ezinho, Ezinho.
Para facilitar o cruzamento, vai cruzar o azão com o azinho desse, com o azão com o azinho desse, tá? São 3 genótipos diferentes. Azão com azinho, azão com azinho e azinho com azinho. Cruzando Bzão com Bzinho, com Bzinho com Bzinho. Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, 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 Bzinho. Já nesse genótipo aqui, Czão com Czão, vezes Czão com Czinho. A gente encontra Czão com Czão, Czão com Czinho, Czão com Czão, Czão com Czinho. Voltando lá. Dzão com Dzinho vezes Dzão com Dzinho. Esse aqui é mais fácil, porque são 3 genótipos diferentes. Dzão com Dzão, Dzão com Dzinho, Dzão com Dzão, Dzão com Dzinho, Dzinho com Dzinho. Já o Ezão com Ezão vezes Ezinho com Ezinho, a gente só tem um genótipo. Porque esse Ezão sempre se liga ao Ezinho. Esse Ezão sempre se liga ao Ezinho. Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho. Você vai ver aqui, ó, a conta. Quantos genótipos diferentes você encontraram nesse cruzamento? 3. Quantos genótipos diferentes você encontraram nesse cruzamento? 2. Quantos genótipos diferentes você encontrou nesse cruzamento? 2. Quantos genótipos diferentes você encontrou nesse cruzamento? 3. Quantos genótipos diferentes você encontrou nesse cruzamento? 1. Você vai multiplicar. 3 vezes 2, vezes 3, vezes 2, vezes 3, vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 1, 36. Então, a gente encontrou 36 genótipos diferentes. Porque você precisa multiplicar cada uma dessas, a frequência que cada uma dessas letrinhas pode ser encontrada. Você multiplica esse primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, quarto com o quarto e quinto com o quinto. Agora a gente vai para a questão 5 e última. Num cruzamento de híbrido, uma linhagem pura de Drosophila melanogaster, apresentando asas longas e olhos vermelhos, foi cruzada com uma linhagem pura apresentando asas redondas e olhos de cor cinza. A F1, que é a primeira geração, apresentou 100% das moscas. O que é F1? Aqui está falando que vão cruzar macho de uma espécie com macho de outra. Os filhotes desse cruzamento é sempre a F1. Para que serve essa F1? Essa F1 serve para identificar qual característica dessas espécies é dominante. Por quê? A característica dominante é encontrada em maior quantidade do que a característica recessiva. No caso, está falando de proporção, não é em quantidade. A partir do cruzamento... Ah, tá, peraí. A F1 apresentou 100% das moscas com asas longas e cor vermelha. Então, a gente sabe que nesse cruzamento, a proporção dominante é asas longas e olhos de cor vermelha. O cruzamento da fêmea da F1 com macho duplo homozigótico recessivo apresentou o seguinte resultado. Asa longa e olho vermelho, 490 filhotes. Asa longa e olhos cinza, 520. Asa longa, asa redonda e olhos vermelhos, 510. Asa redonda e olho cinza, 480. Quando você vê quantidades próximas, você já vai entender que a frequência esperada é 1/4, tá? 25% dos filhotes apresentam esse genótipo, 25% esse genótipo, 25% esse fenótipo, 25% esse fenótipo, 25% esse fenótipo e 25% esse fenótipo.
O genótipo são as letrinhas que representam cada um. A frequência esperada, eu já falei para vocês que é 1/4. Como é que se encontra isso? Rzão, Rzinho, toda vez que aparecer asa longa, você vai perceber que aparece Rzão. Na primeira linha tem asa longa, na segunda linha tem asa longa, então você vai colocar Rzão, Rzinho. Na primeira linha tem olhos vermelhos, Czão, Czinho. Quando aparece olhos cinzas, Czinho, Czinho. Na terceira linha, apareceu uma característica nova, asa redonda. Então, você sabe que quando aparece asa redonda, Rzinho, Rzinho. Quando aparece asa redonda, Rzinho, Rzinho. Agora, quando aparece olhos vermelhos, a gente aprendeu já na primeira parte. Czão, Czinho. Olhos cinzas, Czinho, Czinho. Frequência esperada, 1/4. Se você somar cada um desses números observados, você vai encontrar o resultado de 2.000. 2.000 dividido por 4 dá 500, tá? Aí você vai preencher aqui, ó, 500, 500, 500, 500. Eu amo quando dá essa proporção, porque é muito mais fácil de você alcançar o resultado. Então, para você encontrar, você vai precisar preencher a outra parte, a 1, 2, 3, 4, a quinta parte do Qi quadrado. Número observado, que é na primeira linha 490, número esperado, que é resultante da proporção, multiplicado ao número observado menos esperado. Multiplica esse valor por ele mesmo, ou seja, eleva ao quadrado, e divide por 500. Aqui, você vai encontrar 0,2. Na segunda linha, você vai fazer a conta parecida. Vou destacar aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. 502 menos 500. Esse resultado vai dar 20 ao quadrado. 20 ao quadrado dividido por 500 vai dar 0,8. 510 menos 500, você vai encontrar 10. 10 vezes 10 vai dar 100. 100 dividido por 5 dá 0,2. Veja se 0,5. Tá. 480 menos 500 dá menos 20. Menos 20 ao quadrado vai dar menos 40. Menos 20 vai dar 400. 400 dividido por 500 vai dar 0,8. Somando esse resultado aqui encontrado, a gente encontra x² igual a 2. Qual é a questão? Qual é a letra A? Determine o genótipo de cada uma das classes fenotípicas. Genótipos são essas letrinhas aqui dessa coluna, ó. Essa coluna aqui, ó. Você vai encontrar, vai fazer a proporção das letrinhas. Calcule a frequência esperada. Como você encontrou aqui 490, 520, 510 e 480, você já supõe que a frequência seja 1/4. Porque existe uma outra forma de calcular, que é a frequência mendeliana, que é 9 para 3, 3 para 3, 3 para 1. Essa continha que a gente encontrou aqui não está dentro da frequência mendeliana. Está fora, tá? Letra C. Use o teste quadrado e verifique se os resultados observados estão de acordo com o esperado pela hipótese proposta. Em B, interprete os resultados. De acordo com o teste quadrado, calculado igual a x ao quadrado igual a 2, é menor do que o Qi quadrado crítico. Aí você tem que olhar aquela tabelinha da apostila, que para quatro linhas, vamos dizer assim, 4 características diferentes, a gente encontra 0,05, com 3 graus de liberdade, que são 4 menos 1. A gente encontra 7,8 naquela tabela. Como 2 é menor que 7,8, você tem que formular uma hipótese. Por que 2, o resultado foi menor do que o Qi quadrado crítico?
Logo, não há diferença significativa do nível de 5% aceitando-se a hipótese nula, de que os genes que condicionam a forma das asas e a cor dos olhos estejam localizados em cromossomos diferentes. Em cada um dos genes analisados, a dominância completa de um dos alelos. Lembra da divisão que eu falei para vocês? Eu vou voltar aqui na matéria do primeiro vídeo. Ó, isso aqui é uma divisão meiótica. Azão, Bzão, Bzinho, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. Cada um desses genes condiciona uma característica para o indivíduo. Então, é possível que esse gene aqui, essa célula aqui, ó, esse gene condicione forma e esse gene aqui condicione tamanho, tá? Se vai ser longa, se vai ser curta, se vai ser redonda, se vai ser pontuda, se vai ser pequeno, se vai ser grande. Então, como a frequência encontrada foi de 1/4, não dá para ter certeza se os genes que condicionam a formato e a cor estão no mesmo cromossomo. É bem provável que esteja em cromossomos diferentes. É isso que essa explicação está dando. Agora vamos na questão, a gente estava na questão 5, né? Vamos para a questão 6. E última. Em uma espécie de ave, o cruzamento abaixo foram realizados a partir de linhagens puras, homozigótica. Cruzamento 1, macho cinza com fêmea avermelhada, resultante uma prole com todos os machos e fêmeas cinza. O que está falando? Está falando que a F1 é cinza. Ou seja, a característica cinza é dominante sobre a característica avermelhada. No cruzamento 2, machos avermelhados com fêmeas cinzas, resultando sempre em prole com macho cinza e fêmea avermelhada. Nesse caso aqui, o macho cinza e a fêmea avermelhada é dominante. Propõe uma hipótese para explicar esse resultado, indicando o padrão determinado de sexo dessa espécie. Se o gene que condiciona a cor das penas está no cromossomo sexual ou autossômico. Qual a relação de dominância entre alelos desse gene? Aqui tem um esqueminha, né, da revisão. O gene que determina a cor da pena das aves deve estar localizado no cromossomo sexual, Z. A nossa espécie é XXXY. Já nessa espécie é ZZZW. A fêmea, no caso, é heterozigótica. O macho é homozigótico. Por quê? Por cruzamento é azão. A fêmea desse cruzamento, só o fato dela ter um gene, um cromossomo azinho, já determina que ela tem a capacidade de cruzar azinho, esse azão com esse azinho. Porque esse gene, esse cromossomo aqui não conta. Vamos fazer o cruzamento. Azão com azinho, cruzando esse cromossomo, esse genótipo aqui com esse aqui, azinho, azinho, desculpa, estou falando azão, é isso mesmo. Azinho. Agora, quando se trata do W, azão e azão, porque nesse caso aqui não tem como dar outra coisa. Já o cruzamento 2, macho avermelhado, azinho e a fêmea azão. Fazendo a proporção, todos os machos terão azinho, todas as fêmeas azinho. O que eu quis dizer com isso? Nesse caso, o gene provavelmente está localizado no cromossomo sexual, que é representado pela fêmea. Tá vendo aqui, ó? A fêmea é azinho e essa fêmea aqui é azão. Então, o cromossomo representado pela fêmea é que determina a cor final, a proporção da cor e da quantidade de filhotes de cada sexo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido e eu vou mandar esse vídeo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês comentem comigo no grupo. E boa sorte a todos nós, tá? Boa aula. Bons estudos.